Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou retomando aqui as atividades, fiquei muito tempo sem postar nada. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E eu vou falar uma particularidade, na verdade, esse assunto ele é muito extenso. Eu vou falar uma particularidade que vai muito de encontro a uma pergunta que está sendo muito feita nos últimos tempos aí, tá? Afinal de contas, eu preciso ou não lançar os riscos psicossociais lá no e-social da minha empresa? Preciso ou não? E se eu precisar, que documento que eu uso para fazer isso daí? Qual é a referência para poder colocar esses riscos lá? Então a gente vai ver isso daí no vídeo de hoje, tá bom? Bom, meu nome é Wagner Vicentim, eu sou pós-graduado em Segurança do Trabalho e Gestão de Pessoas. Eu sou graduado em Recursos Humanos, sou técnico de Segurança do Trabalho também desde 2006, indo aí para 19 anos já como técnico de Segurança do Trabalho. Coordenei algumas empresas, algumas multinacionais e nacionais também em Segurança do Trabalho. Trabalhei com muita gente boa por aí. Bom, riscos psicossociais. Pessoal, riscos psicossociais, eles são riscos ergonômicos, tá? Eles estão relacionados aí aos ergonômicos. E como tal, como os riscos ergonômicos, eles não fazem parte lá do e-social. Então já estou respondendo já a pergunta logo de cara, mas vou dar a base disso que eu estou falando, tá bom? Então não faz parte lá do e-social. Do e-social, oficialmente, lá você vai colocar só os riscos químicos, físicos e biológicos, tá? Que constam em que documento? Aí que tá. Tem muita gente falando, eu vou pegar lá do meu PGR, lá do inventário de riscos. Posso fazer isso, Wagner? Não. Você precisa ter um documento que chama LTCAT, tá? Que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Que ele é um documento previdenciário. Pessoal, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente aí, para não se confundir, é que o e-social, ele é estritamente previdenciário. Então, eu posso usar o PGR não é da NR1 e NR9, e essas NRs não são trabalhistas, então não entra, tá bom? Então não pode usar esse documento como referência para o e-social, porque ele é previdenciário. Então, Wagner, mas então qual que eu vou usar? Então você vai usar o LTCAT, porque ele é previdenciário e ele responde a uma pergunta. Uma outra coisa também que eu estou vendo muito por aí é LTCAT que responde a tudo. Então no LTCAT tem lá risco ergonômico, então ele responde a questões ergonômicas, ele responde a periculosidade e insalubridade, ele responde a tudo. O pessoal faz aí, coloca tudo lá no meio dele. Não, ele só tem que responder a uma pergunta. Essa função que está sendo estudada, ela tem direito ou não à aposentadoria especial? Só isso que o LTCAT tem que responder, tá? Ele tem que dar todo um panorama, é claro, de avaliações ambientais, mas ele tem que responder só a uma pergunta. Então, cada documento responde a uma pergunta, tá? É o famoso cada um no seu quadrado. O LTCAT está no seu quadradinho lá, que é de aposentadoria especial. E como é que eu sei, Wagner? Qual que é a base dele? A base dele, para vocês saberem quais são os riscos, o que tem que ter nele lá, está dentro do anexo 4 do decreto 3048. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse decreto aqui, pessoal, 3048 de 99, nesse aqui, ó, no anexo 4, não são os outros. Nesse anexo aqui é que ele vai falar para a gente quais são os agentes nocivos que tem que entrar lá no nosso evento 2240, lá no e-social. É só ele, é só o que tem aqui. Se não estiver aqui, não entra. Então vamos ver o que tem aqui? Vamos lá. Agente nocivo, agentes químicos. Aí ele vai falar vários: arsênio, asbestos, benzeno, berilo, e ele vai, ó. Não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas entrem lá no decreto 3048, anexo 4, que vai estar lá, tá bom? Olha lá, carvão, tal, vai descendo, vamos descendo aí. Mercúrio, tal, e outros. Aí, ele entra no riscos físicos, ó, os agentes físicos, né? Ok. Aí ele vai falar pra gente, olha lá, ruído, vibrações,
Radiações ionizantes, aí ele vai. Ah, qual mais? Biológicos. Biológicos. Pessoal, eu vou chegar lá no final disso daqui, mas não vai falar de mais nenhum. Sabe por quê? Porque no decreto 3048, ele vai falar pra gente só dos químicos, físicos e biológicos. E só esses aqui que entram lá no LTCAT. Nada mais entra no LTCAT. Então, ergonômico entra? Não. Se ergonômico não entra, e psicossocial, riscos psicossociais, fazem parte, são uma categoria dos riscos ergonômicos, esses fatores não entram lá. Simples assim. Não coloco. Ah, mas na minha empresa eu coloco riscos ergonômicos no E-Social. Calma. Tem duas coisas aí, pessoal. Deixa eu só colocar para baixo aqui para vocês verem. Ó, tá lá, ó. Riscos químicos e físicos, físicos, biológicos, uma mistura deles, mas não tem mais nada aqui para baixo, tá? São só esses aqui, ok? São só esses aí. Ah, mas ô Wagner, lá na minha empresa eu tenho uma outra situação. A situação lá na minha empresa é a seguinte: a gente coloca todos, a gente coloca riscos ergonômicos, a gente lança lá também no nosso software, nós colocamos lá o risco ergonômico, né? Tá, beleza. E nós colocamos também outros fatores aí, né? Outros agentes, mesmo dentro desses riscos físicos, químicos e biológicos, a gente coloca lá outros que não estão no decreto 3048. Pode colocar? Pode. Pode colocar no seu software, não para o E-Social. Você não vai... É assim, pessoal, tem que parametrizar, tá? Você tem um sistema lá na sua empresa, independente de qual seja, vamos pensar no mais comum, o SOC. Você tem lá o SOC. Você pode fazer o gerenciamento de todos os riscos na sua empresa, de todos os fatores de risco na sua empresa, sem problema nenhum. Você usa apenas um software e ele faz tudo. Porém, na hora de você subir essa informação para o E-Social, tem que ficar claro que você vai ter que flagar, a gente chama de flagar, que é clicar lá, colocar um flag, uma bandeirinha, falando, ó, esse aqui é social, eu vou mandar para você. O que não tiver bandeirinha, que eu não tiver clicado, não vai para você. Então a gente só manda para o E-Social aqueles que estão dentro do 3048 que eu mostrei para vocês, tá bom? Os outros, eles podem ser gerenciados no mesmo software na sua empresa, porém, eles não estão subindo, não é porque você está lançando lá para o E-Social a informação, que você pode estar pensando assim, nossa, eu estou mandando todos esses riscos para lá, todos esses agentes, eu estou mandando para lá. Não, tá? Não, o E-Social não vai aceitar isso daqui, ele vai aceitar só do 3048, é só isso só, tá bom? Então, os riscos psicossociais não entram lá. Por quê? Primeiro, porque o documento tem que ser, a referência para ele tem que ser previdenciária. E lá no E-Social, nós estamos falando de previdenciário, ok? Então, já não entra. Aí lá no meu PGR, eu vou colocar os riscos ergonômicos? Sim, vou mencionar lá, claro que eu vou fazer o inventário, posso fazer o inventário de todos eles lá, né? Químico, físico, biológico, os ergonômicos de acidente, vou fazer tudo lá, vou fazer o inventário de todos os riscos da minha empresa, ok? Só que ele vai ter um tratamento um pouco diferente, os ergonômicos e principalmente os riscos psicossociais. Não vai dar para falar aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo, mas tem um tratamento um pouco diferente dele. Tá? Eu vou fazer uma análise preliminar, uma análise ergonômica preliminar, depois, com aqueles que forem significativos, eu vou mandar eles para análise ergonômica, fazer uma análise ergonômica do trabalho, aí tem toda uma tratativa diferente, tá bom? Bom, mas aqui no caso, o que a gente tem que saber é, primeiro, E-Social, acabou, não tem que mandar isso daqui, não vai subir isso aqui para o E-Social, tá? Riscos psicossociais não sobem pelo motivo que eu falei para vocês, eles são trabalhistas e não fazem parte daquele lá do 3048, tá bom? Lá de insalubridade e periculosidade, sobe para o E-Social? Não, porque esses laudos de periculosidade e insalubridade fazem parte do rol dos trabalhistas. Eu já falei que lá no E-Social é só previdenciário, e são só 3, até esse momento são só 3 eventos, ok? E são previdenciários. Bom, referências aí para vocês saberem, referências, quando eu vou falar dos riscos psicossociais, Wagner, e aí, como é que eu faço? Eu vou dar umas referências aqui, só uma pincelada, mas depois nos outros vídeos eu vou falar um pouco mais aprofundado, tá bom? Veja só. Então nós temos ali, né,
o 3048 que eu mostrei para vocês, mas vou começar de trás para frente, vou começar aqui. Lá em 2018, pessoal, lá no E-Social, estou dentro do E-Social, das tabelas do E-Social, acho que essa aqui é aqui, anexo 2, tá? Do E-Social, só que é de 2018, não é de agora, 2018, tá? Tinha um monte de eventos lá naquela época e tal, e naquela época estava misturado o trabalhista e o previdenciário dentro do E-Social, os dois estavam juntos ali, ok? Então tinha de tudo, ali sim fazia sentido você mandar o laudo de insalubridade, periculosidade, lá tinha campo para isso, hoje não tem. E aí, só que o que acontece, se você pegar, tá? Tem muita gente dando referências mirabolantes aí de riscos psicossociais. Não estão errados, mas a gente tem algo mais próximo da gente, não precisa de correr tanto assim. Calma. Veja só, eu tenho aqui no E-Social de 2018, se eu entrar no anexo 2, nas tabelas, ele vai falar para mim aqui, isso aqui. Esses números aqui vocês esqueçam, porque hoje já tudo é mudado, tá? Isso aqui já está desatualizado. Só que aqui, ele falava pra gente, aqui nessa tabela 23, falava pra gente aqui sobre os fatores de riscos de meio ambiente do trabalho. Lá nesses fatores, ele falava de quais? Como era trabalhista e era também previdenciário, ele falava de todos, dos 5. Então aqui ele fala pra gente assim, ó, fator de risco físico, e aí ele vai falar pra gente tudo de físico, ruído, ultrassom, laser, tá, aí vai, frio, umidade, papapá. Aí ele fala aqui embaixo, o outro, químico, e aí vai dar aquele monte de químico que a gente conhece. Eu vou até passar rápido aqui, porque químico tem um montão aqui, ó, tá? Químicos, olha um monte que tem. Beleza, ó, beleza, tem até urânio aqui no meio, mas beleza. Tinha de tudo. Aí vem os biológicos. Tá lá, o biológico, tá aqui. E aí, como ele tinha trabalhista e tinha também o previdenciário, tá aqui, ó, os ergonômicos, e já estão categorizados, inclusive. Já estão aqui, estão os biomecânicos, tá? A categoria de biomecânicos. Vai falar sobre as posturas, né? De você ficar sentado muito tempo, ficar em pé muito tempo. Só os biomecânicos. Ele também faz a outra separação por mobiliário e equipamento, para saber se ele está adequado ou não aos seus equipamentos, seu mobiliário, ok? E aí ele começa a falar para a gente sobre os psicossociais, que são riscos, são fatores de risco voltados à organização do trabalho. Então vai estar lá sobre as relações do trabalho, tá relacionado a esses fatores de risco. E também estão relacionados à própria organização mesmo, como tudo é feito na empresa, os processos de trabalho, as atividades, as tarefas, as relações, como eu falei. Então tudo isso vai estar dentro do ergonômico e começa aqui, ó. Os organizacionais, está aqui, trabalho realizado em pausas pré-definidas para descanso. Então olha só, monotonia, trabalho noturno. Então ele começa aqui já a falar para a gente sobre esses fatores de risco psicossociais. Aqui começa a referência para vocês. Não precisa ficar buscando longe, não. Aqui mesmo, tá? Já tem. Então aqui você pode transformar isso aqui num checklist, tá? Aqui na frente, aqui você abre colunas aqui na frente, coloca aplica, não aplica e não atende ou atende, alguma coisa assim. Faz um checklist na sua empresa. Acabou, tá aqui, tá bom? De graça, ó, 0800. Aí vem os ambientais, que vai falar aqui pra gente sobre conforto, né? Imagina você trabalhar num local todo desconfortável, é disso que ele está falando. Imagina, as piores condições lá na empresa. O que vai acontecer, né? Você trabalha num local totalmente escuro, parece a caverna do Batman. É disso que ele está falando. Imagina só, no moral desse cara, na saúde mental desse cara, como é que isso aí vai afetar. Então por isso que ele vai nesse lado também, falando sobre os ambientais, tá aí relacionado, tá? E ele vem aqui dos psicossociais, voltados à parte cognitiva, ao aprendizado, tá? Ao aprendizado. Então aqui ele fala pra gente o seguinte, olha lá, excesso de situações de estresse, situações de sobrecarga, tá? De trabalho mental, vai falar pra gente sobre assédio, ó, tá? O assédio, pessoal, desde 2018 já estava aqui, e tem gente falando, oh meu Deus, a CIPA, oh, vai não sei o que, já tá há muito tempo já. O assédio já está aqui, já sendo falado nas normas, tá bom? Então, ó, aqui, pessoal, aqui faz parte, aqui, eu estou na tela errada. Aqui
são os ergonômicos psicossociais cognitivos. Então, toda essa parte que eu mostrei para vocês aqui, dá para você transformar tudo isso daqui, ó, num checklist para ver se na sua empresa está sendo atendido ou não. Você faz um diagnóstico disso aqui, tá bom? Aí aqui embaixo ele vai falar do último, que são os mecânicos de acidentes. Aí ele vem aqui ó, com todos. Maravilha? Então, aqui, essa tabela aqui, o anexo 2, pode ser usado na empresa de vocês como referência. Não precisa ficar correndo para lá para cá. Ah, mas eu quero alguma coisa mais substancial. Maravilha, então vamos lá. Vamos lá. ISO 45003. Tem muita gente aí, não, 45003, como assim? 45001 eu conheço, mas 45003 é 45003. 45003, ela vai falar, ela vai dar ênfase, tá? Aqui, ó, a segurança e saúde psicológica no local do trabalho, que é exatamente o que a gente quer. Aí ele vai definir várias coisas aqui embaixo. Deixa eu mandar aqui, deixa eu colocar aqui. O que é riscos psicossociais, né? São os riscos psicossociais aqui, o bem-estar no trabalho, vai definindo. O que interessa muito pra gente, leiam, que é importante vocês conhecerem a ISO 45003. Mas aqui nas três tabelas dela, ela já vai trazer pra gente aqui os aspectos e os fatores psicossociais mastigadinhos e categorizados, tá bom? Então ele tá aqui, ó, funções e expectativas. Nessa categoria, ele vai falar sobre ambiguidade de funções, conflito de papéis. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar isso daqui e vai ver se isso está acontecendo na sua empresa. Claro que existe uma forma, não vou conseguir falar agora, mas nos próximos vídeos eu vou aprofundar, tá bom? Mas tem formas de você saber isso daqui. Mas está aqui, ó, todos eles. Olha lá, controle de trabalho ou autonomia, demandas de trabalho, tá que está fazendo muita hora extra lá e está prejudicando as pessoas. Pessoas estão causando muita fadiga nas pessoas. Gestão de mudanças, isso é importante pra caramba, né? Ao ritmo de trabalho. Beleza, aí ele vem aqui, ó, tabela 2, fatores sociais no trabalho, as relações, ó lá, relações interpessoais, liderança, como é que é essa relação do liderado com a sua liderança, ou da liderança para o seu liderado, como é que é? A cultura organizacional. Às vezes você está numa empresa que para ela acha que determinadas coisas são comuns e não são. Faz parte da cultura. Então a gente precisa também saber um pouco de cultura da empresa, tá? Apoio e suporte, supervisão, vai falar sobre assédio aqui embaixo, ó, violência, os abusos, as ameaças, tudo isso daqui tá aí na ISO 45003. E a terceira tabela que está aqui, que fala sobre o ambiente, os equipamentos, aquela parte que eu falei lá para vocês. Nessa aqui, ó, que ela vai falar pra gente sobre aqui, ó, o ambiente, tá vendo? Então lá também na 45003 traz pra gente isso daqui. E aí para finalizar, fala, e aí, as consequências disso, onde que eu pego essas referências? Tá bom, os fatores estão aí, Wagner, mas e as referências? Referências vão estar aqui, ó, na portaria 5674, essa daqui, tá? Que ela vai falar aqui nessa lista A, ó, página, tem um monte de página aqui, ó, página 42, lá embaixo, desce ela, vai falar sobre os agentes ou fatores de risco e com as respectivas doenças relacionadas ao trabalho. Isso aqui vai falar pra gente quais são as doenças do trabalho, tá? As que estão relacionadas aos riscos psicossociais, aos fatores psicossociais, estão todas aqui. Então, aqui estão as doenças. Então não adianta inventar um monte de coisa, está aqui. Para ter um nexo causal, vai ter que estar aqui essa doença, tá? Então olha só, se eu falo lá, fatores de risco relacionados a gestão organizacional, deficiência na administração, olha, isso aqui o que causa? Transtornos mentais, comportamentais, o devido uso de opiáceos, isso aqui é de drogas, né? Ó, canabinoides, e assim vai. É o cara que acaba indo para esse lado, né, de usar aí substâncias não lícitas, né, para se ver livre de uma situação aí sei lá, de opressão ou de excesso de carga mental, assim vai, tá bom? E aí ele vai falando vários aqui para nós, ó, assistência social, mecanismo e tal, e vai colocando aqui para frente quais são essas doenças. Tem muitas e não são só do grupo F da CID, tá? Não são só essas, tem outras. Aqui, se você pegar, ó, vamos pegar essa aqui, ó,
tal, jornada de trabalho, problemas na organização e duração da jornada, pode levar o cara a distúrbios do ciclo vigília-sono, o cara perder noção. Eu já passei por isso já anos atrás, tá? Hipertensão, ó, tá vendo? Isquemia cerebral, pode acontecer muita coisa. Tem vários aqui, ó, horas extras mensais, tal, violência e assédio, pode levar a infarto, tá vendo? Angina, que também é problema no coração, e assim vai, pessoal. Então, aqui vai falar pra gente a outra referência que faltava aí no nosso vídeo, que é a referência do que causa, né? Ou quais são, o que isso daqui vai desencadear? São as doenças. Que doenças que vão desencadear esses riscos psicossociais, tá bom? Então aqui um panorama geral nesse vídeo aqui. Respondi para vocês lá do E-Social que não vai para o E-Social isso daqui, tá? Estão pintando por aí que é um dragão de 7 cabeças, colocar para funcionar aí na empresa os riscos, né? Trabalhar com os riscos psicossociais. É complexo, eu concordo que são complexos, tá bom? Mas não são, não estão pintando como se fosse algo impossível de trabalhar, e não é, ok? Mantenham a calma, vejam as referências, não precisam ficar inventando um monte de coisa, já tem muito material que existe, tá? E é isso. E aí nós vamos nos falando aí nos próximos vídeos. Eu tenho um treinamento presencial, tá? Eu sou daqui de Osasco, São Paulo. Eu vou abrir também um treinamento no futuro, vou abrir um treinamento aí para quem quiser esse treinamento aqui de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, ele online. Aí eu aviso vocês, tá bom? Mas eu tenho ele aqui, quem for daqui da região quiser participar, entre em contato aí e aqui no centro de Osasco. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês, sanado aí algumas das dúvidas, que eu sei que são muitas as dúvidas aí, mas espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais.